Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, abramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João nos escreve, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas 5 versículos para a compreensão do texto. João, capítulo de número 3, versos do 1 até o 5, para a compreensão do texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que é mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode o homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Último verso de número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Olha para alguém do seu lado, dá uma olhadinha. Isso. Só que agora você vai olhar para a pessoa que está do outro lado, porque geralmente a gente só olha para aquele que a gente tem mais intimidade, não é? Então agora você vai olhar para outra pessoa e diz para ela: hoje é noite de nascer de novo. Na noite de ontem, o Espírito de Deus me fez pregar acerca do renovo. E hoje eu sou impulsionado a pregar sobre um novo nascimento. O capítulo 3 que acabamos de ler, João ele é o único dos evangelistas que faz questão de mencionar o nome de Nicodemos. É bem verdade que Nicodemos é um homem de extrema importância pelo clero judaico. É um homem que tinha uma cadeira cativa no meio do sinédrio. Os sumos sacerdotes se assentavam ao seu lado para reger e cuidar das nações circunvizinhas, e por que não dizer as nações que o próprio Cristo passou. Quando Nicodemos ele assume o seu posto de governante dos judeus, de príncipe no meio daquele povo, todo mundo começou a olhar para Nicodemos com outros olhos. Até porque Nicodemos ele tinha uma coroa na cabeça, ele tinha um sapato de salto. Nicodemos ele tinha um anel no dedo e ele tinha uma capa nas suas costas. Quem me ouve diz amém. E nessa capa tinha a Torá em forma aspiral de ouro. Mulheres puras demorava 1 ano para tecelar a Torá em forma aspiral na capa de Nicodemos. Por onde ele passava, o sol batia na capa. Todo mundo olhava e dizia: lá vai o homem a qual Deus escolheu para carregar a Torá. Lá vai o homem que Deus escolheu para carregar os 5 primeiros livros da Bíblia. E por onde Nicodemos passava, todo mundo olhava. E quando olhava, aquilo subia um ego dentro dele. Porque os homens são provados pelos louvores que o dão. Não sou eu que digo. Quem diz isso é o sábio escrevendo em Provérbios, por nome de Salomão. Nicodemos, como de costume, no dia chamado sábado,
ele entra dentro do sinédrio. 70 dirigentes de cada qual da sua nação, eles se assentam, um da Galileia, outro de Cafarnaum, todos os 70 se reúnem dentro do sinédrio. Nicodemos, na cadeira principal, ele entra com coroa, com sapato de salto, com um anel no dedo e com a capa nas costas. Do seu lado direito, Anás, do seu lado esquerdo, Caifás. Nicodemos vê que os 70 estão ali assentados. Ele levanta o martelo e bate, dizendo: está iniciado essa reunião. 70 dirigentes de sinagoga, cada qual de sua província, 2 sumos sacerdotes e um governante no meio deles. Só que pensa num culto chato. Pensa num culto que não tinha cara de culto. Alguém já foi num culto assim? Um culto que não tem cara de culto. Parece que não flui, parece que não vai. E todo mundo se calava, porque Anás e Caifás disse: não é para vocês falarem nada. E Nicodemos, na cadeira principal, dentro dele dizia: algo novo precisa acontecer. Porque não é normal 70 pessoas que professam a mesma fé não trazer nada para edificação da fé. Até porque o apóstolo Paulo escreve dizendo que quando nos ajuntarmos, que um tenha salmo, que um tenha cântico, que um tenha profecia, que um tenha palavra, que um tenha a interpretação da mesma, e juntos entregaremos um culto racional a Deus. Então aquele povo chegava vazio e voltava vazio. Eles vinham com problema e não iam embora com solução. Nicodemos tirava a coroa, coçava a cabeça e dizia: algo novo precisa acontecer. Os homens iam embora, eles iam falando mal do sinédrio. Só que eles não entendem que igreja não é 4 paredes, igreja somos nós. Quem faz o culto não é a igreja, quem faz o culto somos nós. Então o culpado daquele culto não estar bem como eles queriam era eles mesmos. Porque Anás e Caifás catequizavam eles dizendo: não é para falar nada. E eles entravam com ética, vazio, e voltava. Mas Nicodemos, dentro da casa dele, andava de um lado para o outro e dizia: algo novo precisa acontecer. Algumas pessoas sabiam que eles tinham que regressar lá todo sábado. Era a famosa reunião do sinédrio, aonde cada um da sua província vai se reunir. E uns diziam: já não estou mais com vontade de ir lá. Outros diziam: nossa, como que eu queria que mudasse a situação daquele lugar. E Nicodemos, dentro dele, dizia: algo novo precisa acontecer. Só que tem um problema, me pergunte qual. É sábado e tem aquela reunião chata no sinédrio. Todos os 70 se acomodam na cadeira. Nicodemos, ele entra com coroa, sapato de salto, anel e capa. Anás e Caifás dão um sinal. E Nicodemos diz: está iniciado essa reunião. E nada novo acontecia. Todos se calam, um vazio se estende. Só que de repente, as portas do sinédrio se abrem. Quando elas abrem, elas batem na parede, ecoando um som, assustando todos. Um homem vem correndo de fora para dentro. Esse homem ofegantemente começa a dizer: Nicodemos, Nicodemos. Os homens barram ele no meio do caminho, mas Nicodemos diz: deixa ele vir até aqui, porque Nicodemos conhecia ele. E ele diz: o que está acontecendo? E o homem diz: Nicodemos, o senhor tem que correr. Na onde? Lá na porta do templo. Por quê? Tem um homem que está na porta do templo.
Ele colocou a pombinha para voar, colocou o cabrito para correr, colocou os boi para pastar e os cambistas para correr. E está dizendo: na casa do meu pai ninguém é para tirar proveito. Na casa do meu pai não é para poder fazer comércio da forma que vocês estão fazendo. Nicodemos pergunta: qual é o nome dele? E o homem diz: o nome dele é Jesus Cristo. A reunião que era chata começou a ficar legal, porque quando o nome de Jesus é falado, as coisas começam a mudar. Nicodemos falou: calma, homens. E uns diziam: vamos lá. Nicodemos falou: calma. Um homem fazendo isso pela manhã, no período da tarde ele está preso, e no período noturno ele já está morto. A reunião acaba, a lua aparece, o servo de Nicodemos vem e diz: Nicodemos, sabe daquele homem lá, da porta do templo? Ele diz: sei, já deve estar morto. Ele falou: não, ele está vivo. Ele está do outro lado do Jordão. Fazendo o quê? Diz que ele está fazendo a obra do pai dele e ele não vai parar. Nicodemos dizia: quem será esse homem? O dia amanhece, e não sou eu que prego, é Mateus que escreve no capítulo 14. E a fama de Jesus correu por toda a Judeia. Jesus resolve entrar agora em um culto na sinagoga. Na hora que Jesus chega, o dirigente dá uma oportunidade para ele. O Senhor está com uma oportunidade. Só que Jesus não escolheu o que falar. O homem abriu o rolo de Isaías, apontou o dedo no capítulo 61 e diz: lê aqui. Jesus não estava falando dele, mas Isaías estava. Jesus começa a ler dizendo: e o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para pregar as boas novas aos humildes e mansos de coração. Ele me ungiu para trazer alegria aos que estavam tristes. Ele me ungiu para tirar de fora as prisões que estavam dentro, para ressuscitar dos mortos. Todo judeu deixava uma cadeira vazia no altar, esperando o Messias vir, numa espécie de Davi com Moisés, com uma vara de ferro, um cavalo branco, regendo as nações. Mas Jesus, ele sai de uma cadeira normal, e ele se assenta na cadeira que dele é por direito, e ele começa a dizer: homens, diante dos vossos olhos se cumpriu essa profecia. Os homens se levantam e diz: blasfêmia. Alguns rasgam as vestes. Jesus tem que sair correndo daquele culto. E não se assuste, eu ando muito por aí. Tem muito lugar que não deixa mesmo Jesus ficar do lado de dentro. Jesus teve que sair daquele culto. Só que o pregador vai embora, mas a palavra fica no coração de alguém. Jesus acabou de pregar, ele sai. Alguém olha para ele e diz: será que tem como o senhor pregar na sinagoga que eu dirijo? Ele diz: tem. Só me dá o endereço e o local que eu estarei lá. Jesus vai. Naquele dia estava sentado escriba, fariseu, zelota e tantos outros, para tentar achar um erro na mensagem de Cristo. Uma mulher, ela quebra a lei da religiosidade, porque as mulheres naquela época, elas não tinham liberdade de culto. Então a mulher, ela quebra a lei e senta no último banco. Jesus, já entendendo o que era, em secreto diz ao pai: pai, é um culto de ensino, mas quem é que pode me impedir, a não ser o Senhor, desse culto tornar-se um culto de cura e libertação? Deus responde: ninguém. Jesus diz: mulher, saia do último lugar. Todo mundo se assusta olhando para trás, e ele diz: vem aqui na frente agora. A Bíblia diz que a mulher entrou encurvada. Jesus orou, expulsou o demônio que estava na vida dela. Resultado, ela entrou no culto de cabeça baixa, mas ela voltou para a casa dela com a cabeça erguida. O pregador vai embora, mas a mensagem fica no coração de alguém. Jesus sai. O homem olha para ele e diz: será que tem como pregar lá na sinagoga que eu dirijo? Jesus disse: só me dá o endereço, o dia e o horário que eu estarei lá.
Só que agora a fama de Jesus corre tanto que Anás e Caifás ficam sabendo. E diz: eu preciso barrar esse homem. Então eles apelam, vão até Herodes Antipas. Chegando lá, eles dizem: Herodes, tem um homem aí, que ele está fazendo coisas no dia chamado sábado, e a lei não permite. Herodes Antipas olhou e disse: esse negócio de religião é com vocês. Eu cuido do palácio, da realeza. Só que Anás e Caifás apela. Disse: estão dizendo que ele é o rei dos judeus. Mexeu com a coroa, mexeu com Herodes. Herodes deu uma olhada e disse: é ele, só pode ser ele. Anás e Caifás, olha, diz ele quem? Ele diz: o meu pai, quando estava vivo, Herodes o Grande, há 30 anos atrás, disse que vieram os magos do Oriente, que não eram reis e não eram 3. Trouxeram 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Vieram até meu pai, Herodes o Grande disse: viemos aqui para adorar, para presentear o rei que teve nascido. Ele disse: chegaram atrasados, porque o futuro rei da nação já nasceu. É os meus filhos, Filipe, Antipas e Arquilau, ambos Herodes no primeiro nome. Os magos olhou e disse: rapaz, não é nenhum desses, é o que nasceu. Somos astrólogos e conhecemos a profecia. Herodes diz: então se achar ele, traz, para que eu possa adorá-lo também. Herodes vê que é enganado. Ele monta uma chacina belemita para matar as crianças de 2 anos abaixo. Só que passa 15 anos. Quantos anos? Herodes o Grande chama os 3 filhos e diz: meus filhos, se eu não conseguir matar o menino certo, ele vai ser rei no lugar de vocês. Então o medo que eu tenho, eu transfiro para vocês. Herodes o Grande morre e passa mais 15 anos. 15 com 15 são? E a minha Bíblia diz que aos 30 anos de idade, Jesus monta uma escola apostólica. Ele chama Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes. Agora ele está revolucionando o mundo por onde ele passa, com cura, milagre, prodígio, maravilha. Aonde tem um demônio, o demônio tem que sair. Aonde tem um cego, o cego enxerga. Aonde tem uma doença, a doença tem que cair por terra. E agora Herodes Antipas tira a coroa, coça a cabeça, olha para Anás e Caifás e diz: é ele que meu pai disse que se não matou, seria rei no nosso lugar. Só que Herodes, ele só tinha medo. Agora ele passa a ter inveja de Jesus, porque Herodes, ele tem a melhor adega de vinho, mas é Jesus quem transforma a água em vinho. Herodes tem a melhor peixaria, mas é Jesus quem multiplica o peixe. Herodes tem a melhor padaria, mas é Jesus quem multiplica o pão. Herodes tem o melhor barco, mas é Jesus quem anda por cima das águas. Herodes quer ser rei, mas Jesus é rei dos reis e Senhor dos senhores. Só que passa uma semana e é sábado. Aquela reunião chata no Sinédrio. Nicodemos se apresenta, os 70. De repente, ele chega com coroa, sapato de salto, anel no dedo e capa nas costas. Ele diz: está iniciada essa reunião. Todo mundo se cala comumente. Só que naquele dia, aquele culto seria diferente, porque Anás apresenta problemas. Você quer ver quando o culto começa a ficar bom? É quando alguém apresenta um problema. Porque quando apresentamos um problema no culto, é porque sabemos que naquele lugar alguém pode resolver. E o detalhe, nós não estamos apresentando problemas a homens,
porque eu não sou surdo e eu escutei o pastor orando. Vamos orar para Deus se apresentar no nosso meio. Se você tem problema, você está dentro do lugar certo, mas não é para compartilhar com ninguém, é para entregar para Deus todos os teus deleites, porque Ele é o único que pode cuidar de tudo que você precisa, de tudo que você necessita. Anás, ele agora apresenta os problemas. Nicodemos abre o livro e ele diz: cadê o representante de Cafarnaum? E o homem se levanta todo trêmulo e ele diz: rapaz, eu estou com um problema, porque o dinheiro não está entrando de Cafarnaum, de lá de onde vocês cobram o imposto. O que está acontecendo? Ele diz: Senhor, já faz mais de uma semana que eu quero falar, Anás e Caifás não me permitem. O que aconteceu? Ele diz: Senhor, lembra de Levi, homem bom, nunca faltou um dia sequer de trabalho. Sim, mas o que houve? Senhor, um homem foi lá em Cafarnaum. Levi disse: o que o senhor veio fazer? Ele disse: uma visita. Qual é o seu nome? Eu preciso anotar. E o homem disse: o meu nome é Jesus Cristo. Senhor Nicodemos, esse homem saiu de lá com quase 200 pessoas. Ele voltou na mesma semana com quase 400 pessoas. Levi disse: o que o senhor veio fazer? Ele disse: só mais uma visita. Senhor Nicodemos, quando ele saiu, ele não se contentou. Ele virou para trás e disse: Levi, larga tudo e segue-me, rapaz. Senhor Nicodemos, o nome dele já não é mais Levi, o nome dele agora é Mateus, e ele é um dos discípulos desse homem por nome de Jesus Cristo. A reunião que era chata começou a ficar legal. Uns levanta, diz é mentira, outros levanta, diz é verdade. O homem se levanta e diz: Senhor Nicodemos, esse homem aí estava lá no casamento que eu estava. O casamento já estava falido, porque o senhor sabe, né, que na lei do judeu, quando falta alguma coisa na festa, é porque é vergonha para o noivo. Mas esse homem chegou no meio da festa, mas ele chegou na hora certa que tinha acabado o vinho. Ele pediu as talhas e ele transformou a água em vinho. Anás e Caifás levanta e diz: é mentira, isso não pode acontecer. Senhor Nicodemos, pergunta para ele por que que o dinheiro de lá também não está entrando da Galileia. E o homem responde de lá: sabe por que não está entrando? É porque a maior firma que nós tínhamos na cidade faliu, a firma de Zebedeu. Este mesmo homem, ele foi até na praia, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, a partir de agora você será pescador de homens e não pescador de peixes. Anás e Caifás levanta e diz: isso é uma heresia. Como que pode pescar homens? Isso não existe. E o homem responde de lá: Jesus no culto pregava dizendo: a partir de agora vocês pegavam o peixe vivo para deixar ele morto, mas agora vocês pegarão os homens mortos para poder deixá-los vivos a partir de agora. E de uma vez só veio João, Tiago, André, e eles agora são seguidores desse homem por nome de Jesus Cristo. A reunião começou a virar um alvoroço. De repente o homem cria coragem, levanta e diz: Senhor Nicodemos, eu represento a região de Naim. Eu estava no cortejo da morte. Eu descia com a viúva que o seu filho acabara de morrer. Mas esse homem entrava pelo portão da cidade. Ele tocou no esquife. O menino deu um pulo e começou a dizer: mãe, 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 mãe. E ela só sabe dizer: Jesus ressuscita, Jesus ressuscita, Jesus tem vida para dar. No meio da reunião, outro dá um pulo de lá e diz: eu represento a região de Jericó. Todos os dias pela manhã eu trazia uma esmola comigo para um cego que ali jazia, mas nessa semana eu não encontrei ele. E eu perguntei: morreu? Cadê? E me disseram: não, Jesus passou por aqui e curou este homem. E ele só sabe falar: Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Jesus é quem pode curar.
no meio da reunião, o homem se levanta e diz: eu, diferente de vocês, eu estou com um problema em Gadara. Esse homem foi lá e só me trouxe problema. Primeiro, ele acabou com a manada de porcos dos homens. Segundo, ele expulsou o demônio daquele rapaz, que todos os sábados eu falo dele aqui. Nicodemos falou: rapaz, mas ele expulsou o demônio, e o rapaz que era o problema, eu não estou entendendo. O que aconteceu? Ele falou: agora está pior. Ele diz: por quê? Porque esse moço está batendo de porta em porta e dizendo: Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus é libertador. Virou um alvoroço a reunião. Anás e Caifás levanta e diz: senhor Nicodemos, nós temos um principal da sinagoga para resolver esses assuntos. Pergunta para ele para ver se isso é verdade. Nicodemos levanta e diz: é verdade. Jairo, Senhor, oi, Jairo não veio. Como que Jairo não veio? Ele é o principal da sinagoga, o único que não pode faltar é Jairo. Ué, Senhor, a filha dele morreu. Eu sei, nós mandamos os pranteadores. O senhor não está sabendo? Ele diz: não, o quê? Senhor, a filha dele morreu, mas esse mesmo Jesus passou lá e ressuscitou a filha de Jairo. Jairo agora rasgou a credencial do judaísmo e ele só sabe dizer: Jesus tem vida para entregar, Jesus tem vida para entregar, Jesus tem vida para entregar. De repente Anás e Caifás levanta e diz: é mentira. Senhor Nicodemos, vamos tratar de assunto que são verdadeiro. Eu estava até o terceiro dia do velório do homem mais importante de Betânia. Pergunta para o representante. O homem se levanta sorrindo. Nicodemos diz: uai, por que o senhor está sorrindo? Sendo que perdeu o melhor homem. Ele diz: eu estou sorrindo porque Anás e Caifás ficou até o terceiro dia. Mas no quarto dia, se Jesus foi lá e disse: Lázaro, vem para fora. Senhor Nicodemos, Lázaro está andando no meio da rua e dizendo para todo mundo: o meu amigo me chama pelo nome. O meu amigo me chama pelo nome. A reunião virou um alvoroço, como nunca tinha acontecido isso. Nicodemos termina a reunião mais cedo. Um grupo dizendo: é verdade, esse homem é verdadeiro. Um grupo dizendo: é mentira, eu não acredito. De repente, eles escutam um barulho do lado de fora. A multidão dizia: larga. E o homem dizia: eu não largo. Larga porque é sábado. Todos eles descem as escadarias do sinédrio. Quando eles colocam a cabeça para ver o que era, a multidão exclamava dizendo: larga porque é sábado. E o homem dizia: eu não largo, porque há 38 anos essa cama me carregou. Mas Jesus olhou para mim e disse: levanta, toma a tua cama e vai agora. Nicodemos vai embora. Ele anda de um lado para o outro e dizia: quem será esse Jesus? Quem será esse homem? O servo dele chega e ele diz para o servo: acha ele, porque hoje à noite eu quero ter com esse homem. E o servo vai. Ele encontra no segundo andar da casa de João Marcos, aonde Jesus celebrou a última ceia e fazia algumas reuniões. O homem vem correndo e diz: Nicodemos, Nicodemos, achei. Ele vai pousar essa noite, vai ficar um tempo ali, está na casa de João Marcos, no segundo andar. Nicodemos dá uma olhada e diz: hoje à noite eu vou ter com ele. Hoje à noite eu vou ter um encontro com ele. O homem deu uma olhada e diz: Nicodemos, tem algumas coisas que eu preciso contar para o Senhor. Eu fiz algumas anotações que seria muito importante. Ele diz: qual? Nicodemos, esse homem não é qualquer um. Esse homem, Nicodemos, está escrito na tua capa, na Torá. Ele diz: não estou acreditando. O homem pede licença e puxa a capa. Gênesis 3,15. E nascerá um, a qual a serpente ferirá ao seu calcanhar. Nicodemos olhou e disse: não dá para acreditar que é ele. Ele diz: eu sabia que o Senhor não acreditaria. Me empresta o teu rolo de Isaías, capítulo 7, o verso 14. E nascerá um menino de uma virgem, e o seu nome se chamará
Emanuel. Nicodemos deu uma olhada e diz: não tem como nascer de uma virgem, precisa do homem para coabitar. Você está me dizendo que esse Jesus no céu tem pai e não tem mãe, na terra tem mãe e não tem pai? Não dá para acreditar. E como que é o nome dele que você falou? O homem diz, está aqui no capítulo 9: o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Senhor dos Senhores. Nicodemos, desconfiado, diz: da onde foi que ele nasceu? Ele diz: me dá o teu rolo de Miqueias, capítulo 5 e o verso de número 2. Porém tu, Belém Efrata, pequena dentre as outras, mas de ti sairá aquele que será Senhor em Israel. Nicodemos olhou e diz: não estou acreditando. Ele disse: se o senhor não está acreditando nisso, então eu não vou nem falar que está no capítulo 11 de Isaías aqui. Ele diz o quê? E brotará do rebento de Jessé, da raiz de Davi. Ele diz: não, você está me dizendo que esse homem é da raiz de Davi? Não, agora que eu não estou acreditando mesmo. Ele é da linhagem real? Senhor Nicodemos, eu trouxe tudo aqui. Ele diz: não estou acreditando, não dá para acreditar. Ele diz: Senhor, eu anotei, eu posso dizer? Ele disse: então fala que eu quero ouvir, porque eu não estou acreditando. E o moço olhando para Nicodemos dizendo: Senhor, Deus ele desce dos altos céus, ele monta um boneco no Éden, ele assopra nas narinas e chama de Adão. Adão gera Sete, Sete gerou Enos, Enos gera Cainã, Cainã gera Malaléu, Malaléu gera Jarete, Jarete gera Enoque, Enoque gera Lameque, Lameque gera Noé, Noé gera Sem, Sem gera Arfaxade, Arfaxade gera Salá, Salá gera Peleg, Peleg gera Réu, Réu gera Serug, Serug gera Naor, Naor gera Terá, Terá gera Abrão, Abrão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá, Judá gera Pérez, Pérez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão gera Aminadab, Aminadab gera Nação, Nação gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa. Nicodemos dá um pulo e dispara. Por que, Senhor? Porque eu estou sentindo algo aqui que eu nunca senti na minha vida. Oramanda la carachuri mianda la raia, dermasto que merlinde caramada rácia. Que foi, Nicodemos? Eu estou todo arrepiado. Eu preciso encontrar esse homem agora. Eu preciso ter esse encontro com ele agora. Eu estou indo e o homem dispara. Senhor, o senhor não pode ir assim. Ele diz: por quê? Senhor, todo mundo vai te reconhecer. O senhor tem uma coroa na cabeça. Comecei a pregar, em 18 minutos eu termino. O senhor tem um sapato de salto. O senhor tem um anel no dedo. E o senhor tem uma capa nas costas. Todo mundo vai te reconhecer. E o Nicodemos olhou e disse: para mim não tem problema, eu vou encontrar com ele. Ele disse: Senhor, se não tem problema para a sociedade, então deixa eu te dizer um negócio. Eu estava no culto que esse Jesus estava. Eu dei uma olhada para ver os seguidores dele, e eu vi que eles são simples e humildes. Eu vi uma diferença enorme neles. E eu preciso dizer para o senhor, até porque somos amigos. E ele diz: o quê? O senhor quer ter um encontro com Jesus? Ele diz: eu quero. Senhor, o senhor é governador, o senhor é príncipe, o senhor precisa usar a coroa. Mas deixa eu te dizer, se o senhor quer ter um encontro com Cristo, o senhor vai ter que tirar a tua coroa. Ele diz: por quê? Porque se você quer ter um encontro com Cristo, quem tem que aparecer é Ele e não você. Se querer ter um encontro com Ele, é Ele que precisa estar em evidência. Nicodemos tira a coroa e diz: agora eu vou. O servo olha para ele e diz: Senhor, o senhor tem um sapato de salto, o senhor é príncipe, o senhor tem que ficar acima de todos os homens, eu entendo. Mas o senhor quer ter um encontro com Cristo? Ele diz: eu quero. Então o senhor precisa descer do salto, Nicodemos. E eu sei que Jesus está falando com pelo menos um Nicodemos aqui nessa noite. Jesus está te esperando para ter um encontro verdadeiro. Mas você só vai ter um encontro se você descer do salto. Se humilha para Ele aparecer. Permita que Ele venha brilhar na tua vida, e não você querer brilhar na vida
glória de Cristo. Nicodemos tira o sapato de salto e coloca a sandalinha da humildade. Agora eu vou, Senhor, o anel. Ele diz: o meu anel é minha identidade. É o epígrafe e as cartas com ele, é da minha família. Ele diz: Senhor, sabe o que Jesus pregava lá? Ele diz o quê? Que quem quer ter um encontro com ele precisa ter uma nova identidade. Nicodemos tirou o anel e disse: agora eu vou. Ele deu uma olhada e falou: Senhor, a capa. Ele disse: a minha capa eu não tiro. A minha capa eu não vou tirar. A capa eu carrego a palavra. O homem olhou para ele e disse: você carrega a palavra nas costas. Aquele homem é a verdadeira palavra. Aquele homem carrega a palavra na frente. Ele não tem vergonha. Ele abre a boca e fala para todo mundo aonde quer que ele vai, Nicodemos. Ele diz: não, mas eu não tenho outra capa, então eu vou com essa. Eu não tenho mais nenhuma. O homem não conhecia o momento do Nicodemos. O homem conhecia a história. Quem olha no meu Instagram hoje, vê o meu momento. Mas a minha história não está ali. Ninguém posta no Instagram comendo ovo, né? Porque a nossa história não fica ali. Ali fica o nosso momento. E ali está meu momento. Mas a minha história é carpindo igreja quase meia-noite. É pintando igreja quase meia-noite. É batendo prego no banco da igreja, ajudando, indo para cima, vendendo cachorro quente para fazer evento. Essa é a minha história. Não o meu momento aqui com o microfone na mão. Assim como cada um daqui dessa noite tem uma história, e não só esse momento agora. E o que eu quero te dizer: não se apegue nesse teu momento. Não se esqueça da sua história. Não esqueça da onde você saiu. Não esqueça quem você era. Não esqueça o que Jesus fez por você. Porque Nicodemos diz: eu não tenho outra capa para ir, eu só tenho essa. Mas o homem conhecia a história. Ele olhou para ele e disse: põe aquela. Quando você chegou aqui, quando ainda não era nada. Aquela capa quando você nem cantava. Aquela capa quando você nem participava. Aquela capa da humildade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa noite? É noite de voltar ao primeiro amor. Se não voltar, pelo menos lembra como que era. Porque o momento pode estar bom, mas você só vai valorizar o momento quando você lembrar da tua história. Há 10, 15 anos atrás, quando Jesus te resgatou, quando você ainda não era nada. Está na hora de colocar a sandália da humildade. Está na hora de colocar a capa da humildade. Porque Jesus está pronto para ter um encontro com você. Jesus está pronto para ter um encontro com você. Basta você se preparar neste momento. Nicodemos tira a capa e coloca a capa da humildade e vai. Na hora que ele vai, ele está no segundo andar da casa de João Marcos. Nicodemos, ao entrar, não sou eu, é Flávio José que diz que ele tem 4 degraus para baixo para depois subir. Ele desce os 4 e diz: até para ter um encontro com Jesus, primeiro tem que descer para depois subir. Na hora que ele chega, ele começa dizendo: mestre, mestre, eu pensei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Cheguei na onde nós lemos, porque nenhum homem pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos preocupado com o que Jesus está fazendo na terra, mas Jesus, como um bom evangelista preocupado com o céu, ele dá leitinho dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus viu que Nicodemos engoliu. Aí no verso 5 ele dá mocotó: aquele que nascer da água e do Espírito, esse sim pode entrar no reino dos céus. E se coloque em pé para mim poder finalizar. No segundo dia, Nicodemos estava lá. No terceiro dia, Nicodemos estava lá. Mas no quarto dia ele atrasa. E quando ele atrasa,